Hoje nós vamos falar sobre genética, aquilo que vocês escutam como mesomorfo, endomorfo e ectomorfo e tudo aquilo que vem se falando na internet sobre esse tema, né? Eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, qual é cada biotipo, né? E como fazer uma prescrição de treinamento para cada um desses biotipos. Mas primeiro, pessoal, é preciso entender que esses termos, eles são muito antigos, eles não são de agora. Mas, com a pandemia, precisou-se criar uma estratégia de venda onde a pessoa pudesse consumir online um treinamento. Então, esse conceito de endomorfo, mesomorfo, ele voltou a ser utilizado, mas ele, na verdade, é muito antigo. Tá? Isso não é uma coisa nova que ninguém sabia. Ele já foi muito estudado e ele está relacionado ao perfil genético, ao perfil de biotipo de cada indivíduo. Ou seja, seu papai, sua mamãe te deram uma genética. E essa genética vai te possibilitar ter resultados ou não ter, ou ter mais ou ter menos. E eu vou explicar para vocês cada um deles. E a gente vai começar pelo biotipo do endomorfo ou endomorfia. O que significa isso? Endomorfo é um sujeito que ele é um pouco mais baixo, tem os membros um pouco mais curtos, e que tem uma facilidade de ganhar gordura, principalmente gordura em região abdominal. Esse sujeito, normalmente, ele tem que desprender um pouco mais de energia em treinamento aeróbico. Por quê? Porque o metabolismo dele é muito mais lento do que os outros dois biotipos. Então, esse sujeito, ele precisa treinar muito mais e comer muito menos. Coitado, esse é o que sofre mais pelo menos. Não significa que ele não tem resultado. Ele pode ter muito resultado, mas ele vai ter que ter uma disciplina muito maior em parte dietética e em parte de treinamento aeróbico, porque a facilidade para ganho de peso dele é muito maior do que os outros dois. Depois, o que eu gosto de citar muito são os ectomorfos, que é o que? São pessoas mais altas, com membros longilíneos, braço comprido, perna comprida, normalmente mais do que 1,80 de altura. Esse sujeito, ele sempre está magro. Esse aí, ele come de monte e não engorda, o que é uma vantagem. E a desvantagem dele é que para ganhar massa muscular é sofrido, bem sofrido, porque ele tem que comer muito. E todo mundo acha, pessoal, que comer muito é fácil. Mas, pessoal, quando você tem que colocar uma dieta de 5.000 calorias para dentro, você vai ver que é muito mais difícil comer do que ficar sem comer. Então, esse sujeito que é ectomorfo, ele vai ter um trabalho em comida muito maior do que o treinamento. Ele precisa comer de 5 a 7 vezes no dia, em torno de 4, às vezes até 7.000 calorias por dia. A gente está falando aí de uma quantidade de 3 quilos de arroz por dia, mais ou menos 1,5 kg de carne por dia, para que ele tenha um aumento de massa muscular expressiva. Veja, não necessariamente ele precisa disso. O indivíduo pode estar magro e pode estar se sentindo muito bem, não tem problema. Mas se ele quiser hipertrofia, ganhar muito músculo, ele vai ter que comer muito. E, por último, o biotipo da mesomorfia, ou o intermediário, que para ganho de massa muscular é o que tem uma vantagem genética maior. Não significa que ele vai ser melhor do que os outros dois, mas ele tem uma vantagem genética maior. Ele come relativamente moderado e o pouco de exercício que ele faz já traz resultado para esse indivíduo. Então ele não precisa, por exemplo, se matar em treinamento aeróbico. Só o fato dele fazer uma musculação e se alimentar bem já vai trazer grandes resultados para ele. Mas, pessoal, nada disso vai importar se aqui não houver a mudança, porque às vezes o trabalho duro supera a genética. Então, nesse sentido, é sempre importante lembrar que você primeiro precisa fazer uma mudança mental, onde você tenha disciplina para seguir aquilo que o seu perfil de biotipo pede. Uma vez que você estiver seguindo esse perfil e seguindo aquilo que é proposto para o seu perfil, você vai ter muito resultado, independente se você for ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo.